Olá pessoal, tudo bem? Quinta-feira, 19 de agosto de 21. Vamos comentar a abertura do Tesouro Direto. Eu acho que vem taxas sensacionais por aí, para falar o mínimo. E aí eu vou contar, primeiro vamos contextualizar o dia de ontem, que foi um tumulto. Muita coisa aconteceu ontem. Reparem no Day Futuro de um dia. Esse aqui sempre é o 31 que eu olho, tá, pessoal? Por quê? Porque é o único que tem alguma correlação com os IPCAs longos, já que nós não temos um Day Futuro 35, Day Futuro 45, Day Futuro 40, não existe. Então, a gente pega o mais longo com mais negociações, tá? 9h05 da manhã. Ele bateu em 11% e voltou, bateu duas vezes e voltou. Então, pode ser que continue subindo. O que aconteceu aqui? Tava um dia aparentemente normal. Claro, isso aqui chegou a dar um susto indo a 10,75. Depois voltou, parecia só oscilação tranquila. E aí, lá pelas 3 da tarde, começou a subir, mas não tinha atingido ainda os 10,75. E às 4 e alguma coisa, subiu forte, sendo que às 4 e pouquinho o Tesouro fechou, ficou fechado por 2, 3 minutos e aí reabriu só com o Tesouro Selic. E aí a taxa disparou para 11%, voltou um pouquinho, subiu de novo e aí caiu nos minutos finais. O que aconteceu aqui, pessoal? Foi divulgada a ata do Federal Reserve, tá? Lá da reunião deles dos Estados Unidos, em que aparece ali que vários integrantes já acham que tem que começar a retirada de estímulos. Qual é a taxa dos americanos, pessoal? 0 a 0,25. Eles usam uma banda, um intervalo, tá? 0 a 0,25% positivo. Então, eles nem falaram de aumentar a taxa. Eles falaram de começar a retirar os estímulos. O que é essa retirada de estímulos? É a recompra de títulos da dívida pública americana, que o Federal Reserve está comprando. O Brasil fez isso? Também fez isso. Quando? O Brasil fez, desculpa aí o barulho do Windows. O Brasil fez isso lá em março, de 2020. Durante um único mês, o Tesouro Nacional recomprou títulos da dívida pública federal brasileira, recomprou, e os volumes não foram modestos, não foram muito grandes, para prover liquidez, ou seja, dinheiro rápido, né? Liquidez ao sistema financeiro brasileiro. Fez isso durante um mês, diminuiu inclusive o montante da dívida pública federal brasileira, acho que foi na casa de uns 30 bilhões, e depois voltou a emitir dívida, a fazer os leilões normalmente. Claro que os primeiros tiveram um volume financeiro bastante reduzido, e depois a coisa normalizou. Claro que sempre com oscilações, né? 2020 foi um ano difícil, 2021 está sendo mais difícil ainda. E aí o que eles falam, gente? Eles falam que vão começar a pensar, e nesse período inteiro, de lá para cá, os americanos, além de terem reduzido a sua taxa de juros de 1,75 a 2 para 0 a 0,25, foi assim, acho que em janeiro de 2020, num movimento único, eles baixaram de 1,75 a 2 para 0 a 0,25. Além disso, eles recompraram títulos o tempo todo e ainda estão recomprando. Certo? Então eles estão sempre provendo liquidez na dívida americana, na dívida pública americana, nos treasuries, certo? Que são aí considerados, teoricamente, o ativo mais seguro do mundo, certo? Quando há uma grande oscilação, quando há aversão a risco, receios, enfim, essas coisas, os mercados migram para o Tesouro Americano. Eles vão para a renda fixa americana, certo? Eles não vão para a Bolsa dos Estados Unidos, eles vão para a renda fixa americana, certo? Quando os dólares fogem, né, dos mercados emergentes, o que eles fazem? Eles retiram o dinheiro dos países emergentes e aplicam aonde? Títulos da dívida pública americana, tá? Bom, pessoal, então eles estavam recomprando sempre e começaram a falar de parar de recomprar talvez no fim desse ano, ou antecipar o fim das recompras. E aí o mercado desesperou,
certo? Eles não falaram nem em aumentar, tá? Imagina quando falarem em aumentar a taxa lá, que é natural que volte para os 2%, assim como o Brasil está voltando, quer dizer, estaria voltando para uns 5, né? Para uns 4,5, 5. Mas já teve que passar disso e vai ter que passar mais porque a inflação pegou muito forte aqui, né? Talvez eles mudem de ideia com relação à inflação deles lá. Talvez caia a ficha, assim como caiu do Banco Central aqui, que tem que agir mais. Eu acho que a coisa ainda tem alguma chance de se acomodar conforme as cadeias produtivas se reorganizem num cenário de crise sanitária menos grave. Esse é o cenário atual, né? A gente não pode assumir que a crise sanitária acabou. Não, não, não. A crise sanitária está mais branda. É só isso. Então, nesse cenário de crise mais branda, eu ainda espero que tudo esteja um pouco desorganizado e as coisas podem ainda oscilar bastante. E aí, então, teve isso no comunicado do Federal Reserve. Olha o que aconteceu aqui. Aí o Tesouro fechou e aconteceu tudo aquilo. E aí, pessoal, no Tesouro em si, olha só o que aconteceu quando reabriu. Reparem essas taxas. Olha só, foi muito parecido com o que eu falei quando eu mostro os gráficos do Tesouro em março do ano passado. Quando nós observamos os picos dos IPCAs longos, vocês lembram que eu sempre falo, aqui ninguém conseguiu comprar, o Tesouro ficou aberto 5 minutos, aquela coisa toda. Exatamente o que aconteceu ontem. Exatamente, a história se repete. Olha aqui, pessoal, 17h53 o Tesouro reabriu, eu tentei entrar e não consegui fazer operação alguma, certo? Sistemas completamente sobrecarregados. Tá? E ficou aberto 7 minutos. Para constar, olha a anomalia das taxas e dos preços. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, acho que agora vai ficar tudo bem enquadrado. Tesouro IPCA 35, 45, 40 e 55 na mesma taxa. Na mesma taxa, certo? Isso aqui está completamente irregular, é uma loucura isso aqui, certo? Porque não tem respeito a prazo algum. Todos os prazos, e olhem, não são poucos anos. A diferença é de 20 anos entre o prazo mais curto, 35, e o mais longo, 55. Com uma diferença de taxa, perdão aqui, pessoal. Eu estava lendo aqui que os 4 estavam com a mesma taxa. Mas a diferença de taxa é de 5 points base e o 35, 45 e 40 com os 4,92 exatamente igual. O que também não deixa de ser uma coisa muito aberrante, né? 3 títulos muito longos com a mesma taxa. Então, 4,92 completamente aberrante isso aqui. E só 5 pontinhos mais para o 55. Quer dizer, 20 anos a mais do que o 35, o prêmio são 0,05%. Né? Então vejam, o que é isso aqui? Isso aqui é sintoma de mercado completamente desorganizado, sem rumo, ou seja, ou com rumo de pânico, certo? E o pré-31 a lindos 11%, certo? Vamos colocar dessa forma, porque o que a gente vê aqui? A gente vê que a pessoa compra renda muito barato aqui, tá? Compra renda. A única coisa que esse título tem é a renda, certo? A única vantagem dele. E agora, mas eu comprei a 1.100, eu comprei a 1.050, eu comprei a 1.200. Fica tranquilo, você vai receber a mesma renda, você só pagou um pouco mais caro. Só isso, certo? Por isso que assim não dá para pensar em vender por uma marcação a mercado negativa. A gente tem que ficar, pessoal, a gente tem que ficar. Bom, esse vídeo está um pouquinho mais longo, mas vai ter que ser porque foram muitas coisas e daqui a pouco o mercado abre e a gente cita aí, então, as mudanças. Mas eu acredito, pessoal, que agora o mercado vai assimilar essa ata aí do Federal Reserve e eles vão precificar o Amargedon, o fim do mundo, né? Eles vão precificar exatamente isso, porque é sempre assim que acontece, o mercado entra em pânico, entra em modo hiperreativo, né? E a gente tem que ter calma, certo? Senão a gente vai tomar a decisão errada. Vou fazer vídeos aí, o pessoal
muitos relatando as boas compras que estão fazendo, eu agradeço muito, certo? Falei com amigos pessoais também que estão fazendo ótimos investimentos nessa época. E tem o pessoal também aí que eu vejo nos comentários que está triste, que está preocupado. Eu vi um comentário de um rapaz que perdeu aí 10%, perdeu entre aspas, né? Efeitos da marcação a mercado. No IPCA 35, eu vou aprofundar isso aí um pouquinho para o pessoal que está começando, né? E deixem esse tipo de dúvida aí, se isso está atormentando muito o sono de vocês, para a gente explicar, reexplicar, fazer simulações de piora do cenário e como é que os preços podem se comportar com oscilações futuras das taxas, certo? Porque assim, quanto mais informação nós tivermos, melhor o nosso psicológico reage, porque o que vai acontecer não é desconhecido, pessoal. Não é desconhecido, certo? É exatamente o que eu citei aqui, ó. Um pouquinho mais de 5 minutos. Tentei entrar ontem no mercado, nada foi possível de fazer, certo? Sistemas completamente inertes, parados, a gente não conseguia fazer a operação, só olhar extrato mesmo. E isso aqui já tinha acontecido em março de 2020, quando não se conseguia comprar os títulos, só que aí o Tesouro tinha ficado fechado o dia inteiro. Ontem, né, no dia 18, que foi ontem, o Tesouro ficou fechado por 1 hora, ali por volta das 4, e quando reabriu ficou assim. Mas funcionou a maior parte do dia. Só que as taxas eram outras, eram bem menores. Então, pessoal, é isso aí. Vamos dar uma pausa aqui para ver o Day Futuro e a abertura. Bom, primeira perninha, pessoal, é mais estresse e aí corrigiu. Isso aqui para mim vai ser volatilidade, capaz de ser a mesma coisa de ontem. São 9h16. Vamos ver, talvez o Tesouro atrase a abertura das taxas. Vamos dar um refresh na tela. Tudo absolutamente igual. Espera mais um pouquinho. Me esqueci de comentar com vocês, 20 centavos já de aumento na cotação do dólar também. Isso é muito preocupante porque é pressão na inflação brasileira direto. E nós temos aqui o DI futuro já ficando na perninha de cima da linha de base, ó. Aqui é a linha da abertura, 10.9. Já estamos acima. Então vai ser complicado hoje. Pode ser que feche de novo e nenhuma sinalização por enquanto. Só para vocês verem o horário que eu estou falando às 9h22. Claro que o vídeo vai ao ar lá pelas 10 da manhã, mas já temos aí que a coisa tá tensa, bastante tensa nessa abertura. Olha aí, pessoal. Mercado aberto, então, 9h29 da manhã. Taxas nas alturas, preços incríveis. Olha aí, pessoal, 24. Comparando então com aqueles 7 minutos de ontem. Pré-fixado 24, caiu 4 pontinhos, agora 9,88. Pré-26 caiu 4 pontinhos, 10,30 agora, mas acima de 10% o pré-26. Olha isso, pessoal. E 10,99 o pré-31, 3 pontinhos menos, mas praticamente a mesma coisa. Vamos ver se vai ficar aberto, né? Bom, Selic 24 caiu 5 décimos de milésimos, tá bem, tá tranquilo. E o Selic 27 aumentou 26 décimos de milésimos. A gente tem visto isso nos últimos dias. Vamos ver nos gráficos semana que vem como é que vai ter sido o comportamento do preço, né? Já que os sistemas das tabelas ainda estão fora do ar. IPCA 26 a 4,77, aumentou 7 pontos. Olha isso, pessoal. Tesouro IPCA 35, 45 e 40 a 4,95, 3 pontinhos mais e todos na mesma taxa. Então, aqui
teoricamente o mais barato é o 2040, certo? Teoricamente, porque ele paga juros e ele tem uma duration menor que o 35, mas aqui tem que investir pelo prazo, porque não tem ganho nenhum de taxa pelo prazo, certo? O IPCA 2030 a 4,86 aumentou 3 pontos e o IPCA 55 a 5%. 5%. Um número que só foi visto por um dia exatamente como o de ontem, só que muito pior, lá em março, 12 de março, eu acho. Tem que ver no gráfico do Tesouro, quando ele esteve a 5,17 e ficou assim por menos minutos ainda que o fechamento de ontem. Olha, pessoal, taxas incríveis, mas tem que ter muito sangue frio, gente. Muito sangue frio, porque a gente não sabe como as altas vão seguir. Aqui tem já uma ligeira inflexãozinha para a parte de baixo, mas é muito tênue, ó. Abriu a 10.9, 10.88, quer dizer, tá na mesma do fechamento de ontem, tá na mesma, certo? E, bem, eu acho que essas taxas são simplesmente sensacionais, o que não quer dizer que elas não possam melhorar ainda mais. Bom, pessoal, quase 20 minutos. Já falei bastante, mas tem que contextualizar, porque eu acredito que uma das maneiras da gente conseguir ter um pouco de paz mental com todas essas oscilações é com informação. Informação, certo? E estamos aí com um cenário extremamente volátil e incerto, mas é como Warren Buffett diz, né? Invista ao som dos trovões. Quer mais trovão que isso? Eu não vou dizer que não vai mais ter trovão, mas que tá forte, tá, e pode continuar. Então, pessoal, muita serenidade. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.